Prepare-se para uma imersão nas profundezas da mente com Krishnamurti. Nessa palestra, desvende camadas de pensamento e descubra uma nova perspectiva sobre a sua existência. A sociedade não interessa absolutamente essa liberdade que constitui a única possibilidade do homem descobrir, por si próprio, uma nova maneira de viver, independente de padrões, de crenças e do saber. Viver de momento em momento, fluir junto com a vida. Mas se o homem não for livre, no sentido profundo da palavra, e não no sentido de ser livre para fazer o que bem entender, que é uma maneira muito simplória e estulta de atuar. Se o homem não for livre da sociedade, que lhe impôs certas condições, que lhe moldou o espírito, poderá viver outros 2 milhões de anos ou mais e nunca estará livre do sofrimento, do tormento, da solidão, das amarguras da vida, de todas as ansiedades que constituem sua herança humana. O problema, portanto, é esse. Poderá o homem se ajustar à sociedade e, ao mesmo tempo, dela estar livre? Fisicamente, o homem tem de obedecer, de se ajustar, conservar-se à direita da estrada quando conduz um carro, para a segurança dos outros. Comprar um selo postal para despachar uma carta, pagar impostos, se tem dinheiro e etc, etc. Mas o ajustamento, para a maioria de nós, se tornou uma coisa muito mais profunda. Tornou-se um ajustamento psicológico. E é aí que está a fonte dos malefícios que a sociedade inflige ao homem. Portanto, enquanto não for livre da sociedade, livre dos padrões psicológicos que ela lhe impôs, será o homem apenas uma entidade moral, quer dizer, muito ordeiro no sentido social, porém desordenado no sentido virtuoso. O homem que segue os padrões morais de uma dada sociedade é imoral, porquanto se estabiliza sempre mais e torna-se mais e mais escravo da sociedade, cada vez mais respeitável e, portanto, cada vez mais medíocre. O homem que aprende está vivendo e compreendendo a verdadeira função da sociedade, que é a de estabelecer relações corretas entre um homem e o outro, de ajudar o homem a cooperar, não mediante uma ideia, um padrão, uma autoridade, mas com afeição, amor e inteligência. Está também compreendendo com a requintada sensibilidade da inteligência, pois inteligência é essa sensibilidade requintada que nenhuma relação tem com a experiência e o saber, pois o saber e a experiência embotam a mente. Você pode passar diariamente por uma árvore. Se não tem a capacidade de apreciar a admirável forma de um ramo ou de uma folha, ou a nudez da árvore durante o inverno, se não é capaz de apreciar a beleza do pôr do sol, ou se não está em comunhão total com a sordidez que vê ao redor de você, com o crepúsculo vespertino, com a palmeira espelhada na água, então sua mente está embotada, ainda que seja muito moral, respeitável e obediente aos preceitos sociais. Uma mente nessas condições nunca pode ser livre. Só a mente que, em cada dia e cada minuto, vive e aprende do movimento da vida, do movimento das relações, só ela pode ser livre. A mente deve ser livre, livre de conflitos, livre da contradição existente no homem. Essa autocontradição gera um interminável conflito interior e com os semelhantes. Esse conflito é chamado moral porque ajuda o homem a se sujeitar ao padrão imposto pela sociedade. Portanto, urge compreender o que é ajustamento e o que é desejo. Desejo é apetite não satisfeito. O desejo é isso. Um apetite a que se não soltaram as rédeas. E a sociedade diz que deve conter, reprimir,
guiar, controlar ou sublimar o desejo. O lado religioso da sociedade diz: pratique várias formas de disciplina. Se reprima a fim de achar Deus. Seja celibatário, vá para um convento. Cumpra seus deveres, mas controle sempre os seus desejos. Dessa maneira se implanta na psique, no ente humano, essa contradição, essa existência dupla. O desejo que quer se preencher, que está a batalhar, a ferver, a ansiar. E há outro lado, a sanção religiosa e social a te dizer que deve conter, controlar, reprimir e sublimar o desejo. E assim nasce a contradição. E diz também a sociedade que deve se ajustar. Ora, o que é o desejo? E que é que dá continuidade ao desejo? Preste atenção, por favor, ao que vai seguir. Se não o fizer, interpretará mal o que eu quero dizer. Você dirá: o orador está advogando o desejo, nos recomendando ceder aos nossos desejos, aos nossos impulsos e anseios. De qualquer maneira, você vai ceder. Quer escute, quer não escute o que digo. Subrepeticiamente, secretamente, irá satisfazer os seus desejos, malgrado a sua sociedade e, portanto, aumentar a sua contradição, aumentar a sua frustração. Vamos investigar, pois, essa questão do desejo para aprender. Desejo significa um impulso para preencher apetites de várias naturezas que exigem ação. O desejo sexual, ou o desejo de ser um grande homem, o desejo de possuir um carro ou uma casa. O que é o desejo? Essa é uma pergunta que dificilmente poderemos responder. Desejo não significa desejo de alguma coisa. Não estamos falando sobre o desejo de alguma coisa, porém o desejo em si. Como nasce e o que lhe dá continuidade? Compreende? Não estamos falando sobre o preenchimento do desejo, mas as várias formas que ele assume. Estamos falando sobre a natureza, o significado do desejo em si, o que lhe dá continuidade, o que o mantém constantemente ativo. Preencho um certo desejo e passo desse preenchimento para outro preenchimento, outra exigência e outro apetite, e assim infinitamente. Senhores, me permite te pedir que não tome nota, pois você não está numa escola. Está escutando com o fim de descobrir por você mesmo, sem sair daqui. Descobrir significa se abrir a você mesmo, para verificar o que é o seu desejo. Como nasce, sua natureza, seu significado e o que lhe dá continuidade. Mas não é possível escutar e tomar notas ao mesmo tempo. Escutar é toda a atenção. Se ama alguma coisa, escuta. Se ama sua esposa, seu filho, você escuta. Mas provavelmente não os ama e, portanto, não sabe o que é escutar. Se ama alguém, se ama a árvore, o pássaro, se ama intensamente, está pronto a escutar todos os sussurros, escutar o vento, escutar cada movimento da folha e o esvoaçar da folha. Se ama o seu filho, está pronto a observar todas as suas disposições de espírito, seu temperamento, suas insubordinações, suas brincadeiras, sua alegria, sua curiosidade e inteligência. Portanto, aprender é amar. Não amanhã, não depois de tomar notas e voltar para casa para estudar suas notas. O amor está sempre no presente e não é uma lembrança. Não é a fotografia que tem no quarto e a que ocasionalmente dá uma olhada. Isso não é amor. É a lembrança morta de coisas que se foram. Só pode escutar ilimitadamente,
E para escutar ilimitadamente, é necessário haver aquela afeição, aquela chama que destrói o passado. Obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com Krishnamurti. Se deseja continuar essa jornada, confira os 2 vídeos destacados aí na sua tela. Desafie sua mente. Compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima jornada de conhecimento.